Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um trabalho da disciplina de Mecânica Técnica, cujo tema é lubrificação. Os integrantes deste grupo são Emily, Juliana, Matheus, que sou eu, Tiago e Vicenzo. A turma é Eletrotécnica M04. Os objetivos deste grupo são apresentar e explicar o funcionamento de lubrificantes, bem como seus aspectos construtivos e suas aplicações principais. Dessa forma, poderemos entender a sua importância. Algumas motivações para este trabalho são a contribuição para o desenvolvimento da disciplina técnica de mecânica técnica e o seu futuro uso profissional. Além disso, dado o desgaste natural das peças, faz-se necessário o estudo de métodos que ajudem na preservação destas. Meu nome é Emily e vamos falar sobre o conceito de lubrificantes. Então, um lubrificante basicamente ele é utilizado entre duas superfícies móveis ou uma superfície móvel e outra fixa. Isso tem basicamente o preceito de evitar o atrito e, por consequência, evitar o aumento de temperatura. Ele também vai auxiliar na vedação, na limpeza e na proteção contra a oxidação. Além disso, ele pode ter uma composição variada. Pode ser feito de óleo vegetal, mineral ou sintético, ou até um misto dos dois ali. Porém, você não pode misturar dois produtos diferentes, dois tipos de óleo diferentes de diferentes marcas, por exemplo, porque isso daí resultaria no terceiro produto com uma eficiência reduzida. Além disso, é necessário uma regulamentação pelo governo brasileiro sobre os lubrificantes aqui vendidos. Então, os lubrificantes serão regulamentados e legislados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que também é chamada de ANP. A ANP vai ter um programa de monitoramento dos lubrificantes. Ele produz um boletim bimestral da qualidade dos óleos lubrificantes que são vendidos aqui. Nessa imagem é possível visualizar o percentual do índice de qualidade apresentado em cada boletim de cada ano. A gente percebe que no primeiro boletim de 2020, né, que é de janeiro até fevereiro, o índice de qualidade dos óleos lubrificantes aqui vendidos estava em torno de 97%. Porém, esse índice em 2017, no terceiro bimestre, já chegou a 99,3%, que é bem grande. Além disso, os óleos lubrificantes eles não podem simplesmente ser descartados na natureza, porque eles possuem um índice de contaminação muito alto para rios, por exemplo, ou até mesmo para o solo. Então, a ANP também faz um reaproveitamento desse óleo usado ou contaminado. Esse óleo vai passar por diversos processos para retirar os produtos de oxidação, aditivos e contaminantes, e ele depois é reutilizado para a formação de mais óleo lubrificante. Eu vou falar agora da classificação tanto da lubrificação quanto dos lubrificantes. Começando pela classificação da lubrificação, ela é feita de acordo com a película lubrificante, pode ser total ou fluida, limite ou mista. Na total ou fluida, a película lubrificante separa completamente as superfícies, de modo que não há contato metálico entre elas. Isso acontece quando a película possui uma espessura maior que a soma das alturas das rugosidades das superfícies. Nessa imagem dá para ver com bastante clareza uma vista ampliada por um microscópio. C é a espessura da película e A e B as alturas das rugosidades da superfície, e C é maior que A mais B. Esse tipo de lubrificação resulta em baixos valores de atrito e desgastes. Na lubrificação limite, a película é mais fina, e por causa disso permite em alguns momentos o contato entre as superfícies metálicas. Isso acontece quando a espessura da película é igual à soma das alturas das rugosidades das superfícies. Esse tipo de condição, que não é desejada, às vezes é inevitável nos casos de cargas elevadas e baixa velocidade relativa entre as superfícies. Então o que se faz é adicionar aditivos antidesgastantes ao lubrificante, buscando amenizar os danos das peças. Essa imagem representa a situação ampliada em que C é igual a A mais B. Na lubrificação mista pode ocorrer tanto o caso da lubrificação total quanto o da limite. Um exemplo disso é nessa imagem, que representa a partida de uma máquina, em que os componentes estão apoiados sobre as partes fixas,
Nesse período de partida, existe apenas uma camada fina de lubrificante, ou seja, a lubrificação é limite. A partir do momento que o componente adquire velocidade, se forma uma pressão hidrodinâmica derivada do lubrificante, que separa completamente as superfícies de modo que não há contato metálico, ou seja, nesse caso, a lubrificação é total. Agora eu vou falar da classificação dos lubrificantes, que é feita de acordo com o estado físico em que eles se encontram. Então temos os líquidos, os semissólidos ou pastosos, os sólidos e até mesmo os gasosos. Mas antes disso, vale ressaltar que mais importante do que saber essas classificações é entender que cada um dos tipos é adequado para uma aplicação específica. Cada máquina foi projetada para receber um lubrificante específico, e colocar outro pode causar danos à máquina e mau funcionamento. Para saber qual lubrificante utilizar, você deve ler as especificações nas embalagens dos lubrificantes e comparar com as informações contidas no manual do fabricante da sua máquina. Os lubrificantes líquidos, também chamados de óleos, são os mais usados nas indústrias e são divididos de acordo com a sua origem, podendo ser minerais, vegetais, animais ou sintéticos. Os óleos minerais são derivados da destilação e refinação do petróleo e são os mais comuns na indústria devido ao seu ótimo custo-benefício. Os óleos vegetais, como o nome diz, vêm de sementes como soja, milho e girassol. Óleos vegetais como óleo de cozinha, por incrível que pareça, também podem servir como lubrificantes, mas só em condições específicas, porque eles têm uma alta instabilidade química, principalmente em altas temperaturas, podendo formar ácidos e vernizes. Além disso, eles possuem baixa resistência à oxidação. Por esses motivos, eles são normalmente usados associados a outros tipos de óleos. Aí sim podem ser usados como lubrificante de máquinas. Mas aí você pensa, então é só misturar óleo de cozinha com outro óleo e está tudo bem. Não, também não é assim. Depende das especificações da máquina que precisa ser lubrificada. Os óleos animais são derivados de animais, como a baleia e o porco. Eles também têm a instabilidade química que eu descrevi agora acerca dos óleos vegetais, e por isso também eles são raramente usados como lubrificantes de máquinas, após a chegada dos óleos minerais, né? Apesar de que foram, assim como os vegetais, os primeiros óleos a serem usados como lubrificantes. Os óleos sintéticos são fabricados a partir de substâncias químicas como silicones e glicerinas. Eles são os melhores lubrificantes, mas eles são muito caros. Por causa disso, eles são só usados em locais em que não se pode usar óleos minerais. Os lubrificantes semissólidos, também chamados de graxas, são usados onde os óleos não conseguem fazer uma lubrificação satisfatória. São divididos de acordo com a sua constituição química, podendo ser de sabão metálico, sintéticas à base de argila, betuminosas e graxas para processo. As graxas de sabão metálico são as mais usadas na indústria. São formadas pela junção de um óleo mineral com sabões metálicos. Esses sabões metálicos, por sua vez, são a junção de um óleo vegetal ou animal com um metal, que pode ser cálcio, sódio, lítio, entre outros. As graxas sintéticas são as mais modernas. São formadas quando o óleo mineral e o sabão são substituídos por versões sintéticas. Possuem um custo elevado e, por causa disso, sua aplicação é limitada aos locais em que as outras graxas não podem ser usadas. As graxas à base de argila são formadas pela junção de óleos minerais com tipos especiais de argila, que possuem uma granulação bastante fina. Também possuem um custo elevado, e uma característica marcante é que elas resistem a temperaturas muito altas. As graxas betuminosas são formadas à base de asfalto junto com óleos minerais. Uma característica marcante é a alta adesividade e viscosidade. Algumas precisam até ser aquecidas para serem aplicadas ou dissolvidas em algum solvente,
que evapora depois da aplicação da graxa. As graxas para processo são graxas especiais que foram criadas para algumas aplicações industriais específicas, como a estampagem e a moldagem. São chamadas de especiais devido à sua alta performance comparada com os outros tipos. Algumas dessas graxas contêm materiais sólidos como aditivos para aumentar a performance. Os lubrificantes sólidos são, na maior parte, usados como aditivos aos outros tipos de lubrificantes para aumentar a performance. São ótimos aditivos porque eles possuem uma grande estabilidade em altas temperaturas e em altas pressões. Possuem também alto índice de adesividade e eles não têm impurezas abrasivas que podem comprometer o desempenho da lubrificação. Os lubrificantes sólidos mais usados são o grafite, o molibdênio, o talco e a mica. Os lubrificantes gasosos são empregados apenas em casos bastante especiais e específicos, quando não é possível a aplicação de outros tipos de lubrificantes. Por isso, eles são os menos comuns, principalmente porque é preciso uma vedação muito boa e muita pressão para manter os gases entre as superfícies. Normalmente são usados ar, nitrogênio ou gases halogenados. Agora iremos falar sobre as formas de atuação que os lubrificantes podem apresentar. A primeira e principal aplicabilidade que os lubrificantes detêm é a redução do atrito, que é causada justamente devido às condições de viscosidade e consistência específica que os lubrificantes apresentam. Assim como vemos na imagem abaixo, ao ser aplicado um lubrificante entre dois equipamentos, peças, engrenagens ou até mesmo motores, eles permitem uma redução do atrito existente no movimento entre elas, fazendo assim com que seja reduzido o desgaste físico excessivo entre esses equipamentos e, por consequência, acaba aumentando a longevidade desses materiais. Além disso, os lubrificantes funcionam muito bem em sistemas de controle de temperatura, que pode ocorrer sobre duas principais frentes, seja ela proteção contra variações de temperaturas bruscas, seja elas podendo ser positivas ou negativas, como também em proteção contra temperaturas muito altas ou muito baixas. Nesse caso, os lubrificantes vão auxiliar nessa troca de calor entre os equipamentos e permitindo com que isso não afete o seu funcionamento. Além disso, os lubrificantes atuam muito bem na proteção contra a corrosão e impurezas. No primeiro caso, funciona-se de forma essencial em equipamentos que, em suas ligas metálicas ou seus metais, sofrem uma oxidação de uma forma extremamente facilitada. Nesse momento, essa oxidação pode ocorrer tanto por substâncias que eles entrarem em exposição, como pelo fato de eles estarem em constante exposição ao meio ambiente, e as condições climáticas acabarem ocasionando isso. Nesse caso, os lubrificantes atuam como substâncias que irão reagir com essas substâncias corrosivas, permitindo assim com que o equipamento não seja afetado. É claro que, assim como as atuações existem, é necessário, dependendo da condição, a troca desse lubrificante de maneira periódica. Além disso, ele auxilia-se muito bem também na proteção contra impurezas, principalmente em partes móveis, como a existência de lubrificantes em rolamentos, que permitem não só uma movimentação mais facilitada, como também a proteção contra eventuais substâncias que poderiam entrar em contato naquele local e atrapalhar o funcionamento dessas partes rotativas. Além disso, outra forma de atuação essencial que os lubrificantes apresentam é a transmissão de força e amortecimento. Essas duas condições de atuação ocorrem justamente devido às características de viscosidade que os lubrificantes apresentam. A primeiro caso, o caso da transmissão de força, funcionam-se muito bem em sistemas de locomoção de peças maiores, como em guindastes, em que há a utilização de líquido mais viscoso, que permitirá o acionamento de algumas determinadas peças e sua movimentação. Já o segundo caso, essa viscosidade também apresenta um papel essencial, que é permitir com que os choques bruscos ocorram de uma maneira mais facilitada, fazendo com que esses choques que antes seriam bruscos e perigosos, tanto para a integridade do equipamento, como no funcionamento de alguns determinados sistemas, permite que ele seja de uma forma mais reduzida e melhore a integridade, assim, e a longevidade do material. Além disso, uma outra condição de atuação essencial que os lubrificantes detêm é a condição de vedação. Nesse caso, pode-se funcionar muito bem em sistemas hidráulicos em que pode ocorrer a liberação de um determinado fluido e prejudicar o sistema. Nesse caso, os lubrificantes eles vão atuar permitindo com que essa vedação ocorra de uma forma 100% sem afetar o processo e permitindo com que ele ocorra de uma forma fluida.
Tendo agora as características que os lubrificantes podem apresentar, a primeira que identificamos é o índice de viscosidade, representado pela sigla IV. O índice, nesse caso, mede justamente o que o próprio nome diz, o grau de viscosidade que o próprio lubrificante pode apresentar, que vão desde casos mais fluidos até lubrificantes mais espessos. Ao vermos a imagem ao lado, por exemplo, identificamos a comparação entre água e lubrificante. Ao ser colocado um dedo sobre a água e retirada, vemos que não há uma preservação da posição entre a água e o dedo, diferentemente do lubrificante, que é mantido uma ligação com ele. Com isso, identificamos que, além da maior adesividade e coesividade que o lubrificante apresenta, o grau de viscosidade interfere, permitindo uma preservação do movimento e, assim, também posição do lubrificante em relação a um processo. Além disso, vemos uma densidade bastante variada em relação aos lubrificantes, que vão desde densidades mais altas, permitindo com que ele se mova com mais dificuldade, até densidades mais baixas, permitindo com que ele tenha uma movimentação mais facilitada. Além disso, outra característica bastante identificada com relação aos lubrificantes é relacionada à variação de temperatura. O ponto de fulgor em formação relaciona-se ao limite de temperatura, o aumento de temperatura que o lubrificante pode apresentar para não passar para estado de vapor, ou seja, seria o limite da transformação física de um lubrificante, o maior aumento de temperatura para que ele não entre no estado de vapor. Já o ponto de fluxão seria relacionado à menor diminuição de temperatura possível que o lubrificante pode apresentar, em que ele ainda preserva o seu grau de fluidez, ou seja, a menor temperatura possível em que ele mantém seu funcionamento. Abaixo temos a consistência, que é um grau bastante relacionado às graxas, uns elementos que funcionam como lubrificantes. Isso se relaciona basicamente à diminuição dos fluidos provocados pelas movimentações entre as peças e também desgastes físicos, permitindo que esse processo ocorra de uma forma mais fluida e consistente. E também é permitido com que ele ocorra de uma forma mais contínua, sem alterar a longevidade do material. Além disso, identifica-se bastante a composição que os lubrificantes podem apresentar, que varia de acordo com a sua utilização e também varia-se ao longo de sua utilização, visto que ao ser colocado no seu ambiente de atuação, as substâncias que estão ao seu entorno e o próprio mecanismo que ele está sendo utilizado podem acabar modificando sua composição e assim identificando a necessária troca desse lubrificante. Além disso, identificamos algumas condições físicas, como estados de sólido e líquido, e também a condição específica de pastoso. Sólido identifica-se muito bem os lubrificantes como grafite, pastoso em relação às graxas, líquidos encontramos normalmente os óleos dos lubrificantes, que atuam muito bem em sistemas automotivos. Por fim, nós temos o número de neutralização, chamado pela sigla BN. Nesse caso, esse número relaciona-se ao grau de alcalinidade e acidez que os lubrificantes podem apresentar, identificando assim uma característica bastante essencial, dependendo da utilização que esse lubrificante pode ser implementada e em relação às substâncias que ele também ficará exposto. Os aditivos são materiais que compõem em média de 1 a 5% do volume de um lubrificante e servem para melhorar as características dele, transformar suas propriedades e ampliar suas funções. Por consequência, o desempenho do motor do carro é também melhorado e sua vida útil é prolongada. Vou falar agora dos principais tipos de aditivos. Primeiro, o aditivo detergente ou dispersante. Eles solubilizam as partículas contaminantes do óleo e impedem que produtos da combustão formem aglomerados sólidos, ou seja, sua função é limpar detritos e também manter as paredes do motor sem resíduos, o que já melhora o desempenho do motor. As moléculas desse aditivo são longas cadeias de hidrocarbonetos com partes polares nas extremidades. Os aditivos antioxidantes minimizam a reação de oxidação de hidrocarbonetos com oxigênio presente no ar. Tal reação de oxidação acarreta uma reação em cadeia, cujos produtos são ruins para o desempenho do motor. Os aditivos geralmente são compostos por fenóis e aminas aromáticas. Os aditivos melhoradores do índice de viscosidade são polímeros lineares que mantêm a viscosidade do lubrificador em um limite próprio para o funcionamento. Sabe-se que no óleo lubrificante a viscosidade e a temperatura são inversamente proporcionais. Assim, o aditivo corrige, entre aspas, as variações de viscosidade perante as variações de temperatura. O princípio de atuação é o seguinte: à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dos polímeros do aditivo também aumenta. Quando esses polímeros são solubilizados, eles formam uma estrutura em forma de novelo e se expandem, aumentando assim a viscosidade do óleo. Abaixo no slide está uma figura que exemplifica isso. Os aditivos antidesgaste contêm difosfato de zinco,
fósforo ou enxofre e formam um filme protetor entre as superfícies metálicas, diminuindo o desgaste por atrito. Esse processo pode ocorrer por adsorção química ou física. Bom, finalizando o trabalho, foi possível estudar o objetivo, as formas de atuação, a constituição e as classificações dos lubrificantes. Para eventuais dúvidas, o grupo estará aberto para responder. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite.